Muito bem. Então vamos lá. Vou falar sobre a medida da visão. A gente já entendeu que a visão, a função visual é muito mais do que a medida da acuidade visual, né, dos optotipos, que ela tem a ver com a interpretação que o paciente dá para essa imagem, mas fundamentalmente, ela, além da capacidade discriminativa, é uma capacidade de percepção de contraste. Então nós temos muito mais informação do que só os optotipos visuais. Então o fato, quando a gente fala em medida da visão, que tipo de função visual que a gente está medindo? E basicamente no consultório nós temos 5 tipos possíveis de fazer a medida da função visual. Optotipos, contraste, cores, campo visual e eletrofisiologia. Essas são as mais comuns em consultório. E dessas 5, 4 delas são medidas psicofísicas, as 4 primeiras, em que eu preciso ter uma resposta do paciente, e disso depende o resultado do teste. E a 5ª medida é uma medida somente física, independente da vontade ou da resposta do paciente, eu consigo obter uma informação. Então a eletrofisiologia é muito mais exata do que a medida da função visual. Coisa assim. Então, por um lado, em optotipos eu consigo medir a capacidade máxima de discriminação. Por contraste, eu consigo medir diferentes luminosidades. Por cores, eu consigo medir a função visual por diferentes comprimentos de cores. O campo visual me dá uma medida psicofísica, uma estimativa ou uma avaliação da visão periférica e das vias corticais, das vias ópticas até o córtex. E a eletrofisiologia me dá um número bruto absoluto, medidas da função visual. Eu vou começar de trás para frente, falando primeiro da eletrofisiologia, que são as medidas objetivas da função visual. E nós temos basicamente 3 grupos, 3 tipos, 3 possibilidades de exames, que é o eletroretinograma, o eletrooculograma e o potencial visual evocado. ERG, ERG, o EOG e o PEV. O eletroretinograma ele é, na verdade, uma medida da resposta elétrica da retina. Então, tem 3 tipos de eletroretinograma, basicamente. Eu vou ter o eletroretinograma full field, ou de campo inteiro, em que eu projeto uma luz, um estímulo luminoso, um flash, e eu avalio com eletrodos conjuntivais qual é a resposta bioelétrica da retina. E eu basicamente vou ter 2 ondas nessa resposta, a onda A ou a onda alfa, que é a resposta inicial dos fotorreceptores, e a onda beta ou onda B, que são respostas mais tardias das células bipolares, das células de Miller, das camadas intermediárias da retina. Esse é o eletroretinograma full field. Eu tenho ainda o eletroretinograma multifocal. Então aqui um exemplo, por exemplo, de onda alfa e onda beta. Aqui eu vou ter um eletroretinograma multifocal, que eu consigo ter um estímulo setorial de regiões da retina e fazer, ao invés de ter uma única resposta em massa de toda a retina, eu consigo ter regiões e avaliações de potenciais respostas por setor da retina. E por fim eu vou ter o eletroretinograma de padrão reverso, em que em vez de um estímulo branco se coloca um quadriculado alternante, preto e branco, que ele vai trocando, e conforme essa oscilação vai acontecendo, a gente consegue ter a avaliação desse padrão de resposta também. O segundo teste de eletrofisiologia ou eletrofisiológico que se utiliza é o eletrooculograma, em que eu consigo ter com eletrodos conjuntivais também, eu consigo ter uma medida, enquanto o paciente olha para a esquerda e para a direita, uma medida da polarização e despolarização do epitélio pigmentar da retina e dos bastonetes. Então eu vou ter uma resposta do epitélio pigmentar da retina, né? E dos bastonetes também. Indicação clássica, retinose, e também a doença, a distrofia macular de Best, de filiforme de Best, que o acúmulo de lipofuscina na região macular dá aquele aspecto de gema de ovo. Né? Então eu vou ter uma medida do potencial de despolarização e repolarização do epitélio pigmentar da retina, dos bastonetes, em situações escotópicas e fotópicas. Tá? E por fim eu vou ter o potencial visual evocado, em que eu vou medir, não na conjuntiva, mas no córtex occipital, com eletrodos também, através de um estímulo luminoso nas retinas, como é que essa informação chega no córtex occipital
e aí eu vou ter uma avaliação da integridade ou da capacidade da via ótica, da capacidade de condução da via ótica, e, por exemplo, a indicação clássica do potencial visual evocado é o atraso de a verificação ou a comprovação do atraso de condução da esclerose múltipla. Então, essa é uma das maneiras de medir a função visual, de uma maneira objetiva. A partir daí nós temos as maneiras subjetivas. Eu vou começar pelos campos visuais, que medem basicamente defeitos monoculares da visão central ou da visão periférica, ou então, em conjunto, defeitos da visão binocular. E então eu consigo pegar, além da área central, em que eu vou pegar, por exemplo, a região macular, eu vou ter toda a região periférica, que os optotipos, por exemplo, não me mostram. Exemplo clássico é o campo visual no glaucoma, em que as alterações periféricas são muito mais precoces que as alterações centrais. Mas eu consigo ter muito mais informação da via ótica através do campo de visão. Por exemplo, se eu tiver uma lesão do nervo óptico, eu vou ter uma malose monocular. Mas o clássico exemplo de estudo dos campos visuais é a lesão do quiasma óptico, em que o cruzamento das fibras nasais responsáveis pelos campos temporais vai estar comprometido e eu vou ter uma hemianopsia bitemporal. A partir do cruzamento do quiasma, eu vou ter lesões do trato óptico, do feixe óptico, e conforme a posição ou o tamanho do impacto, eu posso ter uma hemianopsia homônima, e ela pode ser mais tardiamente, inclusive, uma hemianopsia homônima, ou se ela for mais tardia aqui na radiação óptica, pode ser inclusive uma quadrantopsia, dependendo do tamanho da lesão e da extensão. Enfim, então o campo de visão ele vai me dar uma informação da visão periférica, e com isso eu consigo fazer uma avaliação complementar da função visual também. Adiante, nós vamos ter os testes de cores, e a gente, por princípio, precisa entender que nós somos seres tricromáticos e temos capacidade de perceber 3 comprimentos de onda, são eles os comprimentos de onda azul, curtos, comprimentos de onda verde, médios, e comprimentos de onda maiores, vermelhos, large, grandes. E deficiências nos cones azuis, na capacidade de perceber os comprimentos de onda azul, são defeitos no eixo tritano, e aí nós temos a tritanopia e a tritanomalia. Os mais comuns são defeitos dos cones de comprimento de onda verde, médio, deuteranopia ou deuteranomalia. Essa, por essência, é a alteração das cores mais comuns, é o daltonismo que a gente conhece de forma leiga, é uma deuteranomalia, que pode ser também uma deuteranopia, dependendo da expressão que ela tem. E por fim nós vamos ter os comprimentos de onda dos cones maiores, vermelhos, e são defeitos do tipo protano, e eu vou ter a protanopia ou a protanomalia. E raramente eu posso ter defeito de 2 desses 3 cones, e eu vou ter daí sim o monocromatismo. Enfim, o fato é que nós temos 3 picos de sensibilidade, 3 cones sensíveis a diferentes comprimentos de onda, mas a gente tem e usa na prática clínica a teoria oponente das cores, em que eu vou ter 2 eixos, o verde e o vermelho, e o azul e amarelo. E, na verdade, se a gente notar aqui, os picos de sensibilidade do azul é separado do pico de sensibilidade dos eixos, dos comprimentos verde e vermelho. E aí existe uma espécie de oposição interna aqui entre o verde e o vermelho, que eu posso ter vamos dizer assim, uma supressão de um ou de outro, ou um estímulo de um ou de outro cone maior, é o que me faz perceber mais verde ou mais vermelho, ou a confusão entre os dois na patologia. Então essa é a teoria das cores oponentes. Eu vou ter a ausência do azul, e aí eu vou perceber isso como sendo mais para o verde ou mais para o vermelho. Quando eu tenho uma presença do azul, aí eu vou ter o azul sozinho, como azul, ou o azul com alguma desses estímulos, e isso é percebido como amarelo. Então, por isso a gente tem 2 eixos, azul e amarelo, vermelho e verde. E por isso, como isso é uma teoria de oposição, é muito difícil que eu consiga perceber essas 2 cores ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu misturar azul com amarelo, a gente não consegue ver um azul amarelado, é muito difícil, da mesma maneira que a gente não consegue ver um vermelho esverdeado. Ou ele cai para um lado ou ele cai para o outro, essa é a teoria oponente das cores. Entendido isso, como é que a gente mede? Só para complementar, aqui eu tenho as diferentes funções de onda, que vão me dar os picos de sensibilidade de cada comprimento de onda.
440 para o azul, 554 para o verde, 610 para o vermelho. E se somados os três, vão me dar um pico de sensibilidade máximo, né, de aproximadamente 550 nanômetros, que é o comprimento de onda verde. Então, o nosso olho, por definição, ele é feito para a cor verde, que nós também enxerga vermelho e azul. Além do vermelho não enxerga, e aquém do azul e violeta também não enxerga. Isso, enfim, a gente tem que entender que isso é um estímulo de cada fotorreceptor, mas essa imagem em conjunto ela é processada nas camadas intermediárias da retina e processada depois no córtex occipital. Né? Muito bem. O fato é que isso é como a gente entende que as cores são percebidas. Agora, como é que a gente mede as cores? Como é que a gente mede essa percepção? Então, a gente vai ter três ou quatro tipos de teste, dependendo como é que a gente classifica. O mais comum deles são as placas pseudo-isocromáticas, que todo mundo conhece. O mais famoso é o teste de Ishihara, em que eu vou testar o eixo vermelho e verde, mas não azul e amarelo. O segundo teste é o teste de Farnsworth, tem o D15 e o D5. O D15 são 15 discos coloridos numa progressão de um arco-íris, em que são numerados e o paciente não vê os números, só vê as cores, os números estão na face traseira. E ele tem que colocar isso numa ordem crescente de números baseado nas cores. E o paciente com defeito em cada um dos eixos vai apresentar uma confusão entre as cores nessa inclinação, ou nessa inclinação, como a gente vê nessa figura aqui. Os pacientes do eixo Protan, com alterações no eixo Protan, eles vão trocar as cores nessa inclinação anti-horária, vamos dizer assim, enquanto os pacientes do eixo Deltan vão trocar no sentido horário. E os do eixo Tritão vai ser totalmente atravessado. Esse é o teste D15, mas tem também o teste D100, que nada mais são do que 100 discos que o paciente deve colocar em ordem. É um teste muito mais longo e muito mais detalhado. Poucos locais fazem o D100, raros mesmo. Alguns na cidade, em Porto Alegre, tem o D15, e o Ishihara é o mais comum de todos, até porque é a alteração mais comum de todos, quando a gente fala em deficiências cromáticas. Por fim, tem o anomaloscópio de Nagel, que é, vamos dizer assim, o padrão ouro, em que o paciente vai olhar no aparelho e conseguir, misturando um pouco mais de vermelho ou de verde, ele vai dizer qual é o amarelo que fica mais igual. E conforme a concentração de uma cor ou de outra para dar o amarelo que ele acha, ele vai cair no eixo protano ou deltano. Tá? Na segunda fase do teste, ele faz a mesma coisa para o verde com o azul, e aí ele vai ter também a segunda informação. Tá? Isso é pela percepção do paciente, mas quando a gente fala em cores, a gente fala em comprimento de onda, e isso é medido fisicamente através de um aparelho espectrofotômetro, ou espectrofotometria, em que eu vou ter uma projeção, vamos dizer, branca de múltiplas cores, e um prisma vai fazer a separação, e eu consigo medir qual a quantidade de cada comprimento de onda. E eu vou ter, por exemplo, um relatório mais ou menos assim. Esse aqui são 4 lentes filtrantes que passaram pela espectrofotometria, mostrando que para baixo desse comprimento de onda elas não transmitem, acima do infravermelho elas transmitem tudo, e no espectro visível elas apresentam um bloqueio parcial diferente para cada comprimento de onda. Então, quando eu passo um comprimento de onda que tem 100% de todas as frequências, através da lente só passa essa quantidade de cada um dos comprimentos de onda. Então é possível fazer dependendo de como a gente analisa, uma medida da espectrofotometria da radiação, coisa que o nosso olho não é tão preparado para isso. A gente, na verdade, classifica as cores por um sistema de colorimetria que é subjetivo e basicamente divide as cores entre primárias, secundárias e terciárias em 2 sistemas comuns, que é o sistema aditivo e o sistema subtrativo. Esse sistema aditivo é o sistema que a gente usa normalmente em iluminação ou em, por exemplo, iluminação cenográfica ou, por exemplo, em monitores, né? RGB, como todo mundo já conhece, Red, Green e Blue. A soma de todas as cores, por isso o sistema aditivo é branco. E o sistema subtrativo é um sistema muito utilizado por tintas e pigmentos, em que eu vou ter, na verdade, ciano, magenta e amarelo junto com o preto. Quando misturados em certas proporções, ele vai me dar também todas as cores. E no caso, a ausência de pigmento é o branco. Isso um pouco mais detalhado acabou virando o espaço CIEE em 1931 ainda,
tentando criar um diagrama de cromaticidade, né? E também tem o sistema de cores de Munsell, em que eu pego, vamos dizer assim, todas as cores do arco-íris e distribuo em torno de uma esfera. Na periferia desse cilindro, vamos dizer assim, eu vou ter todas as cores do arco-íris, e à medida que eu vou entrando no eixo, no centro do cilindro, eu vou tendo pouca saturação de cor e muita saturação na periferia. Então eu tenho o sistema HSL espalhado nesse sistema de cores, né? Em que eu vou ter o tom ou o hue na periferia, em 360 graus. Na parte central, então, do eixo para fora, eu vou ter o tom e a saturação, né? À medida que eu subo nesse cilindro, eu vou tendo mais luminosidade ou menos luminosidade. Conforme eu estou na posição de 360 graus, eu vou ter um outro tom, né? Então, saturação, tom e luminosidade. HSL, Hue, Saturation, Luminosity. E aí eu vou ter, vamos dizer assim, a superfície desse cilindro. Eu posso montar isso num disco ou fazer uma espécie de cartografia dessa circunferência. E eu vou ter esse mapa de cores aí que eu posso dar, por exemplo, graus, 0 graus, 30, 60, 90. São sistemas de cores. O que mais se usa é esse sistema de cores de computador, né, é o que domina. E aí é uma variante do sistema de Munsell, em que eu vou ter o tom, a croma, né, em um eixo, a saturação em outro e a luminosidade em outro. E existe um quarto componente que a gente não tinha falado ainda, que é utilizado em computadores, que é a transparência desse elemento. Também, então são 4 eixos, 4 dimensões. Tá? E como a gente está falando em sistema de computadores, é preciso entender essa notação, como é que funciona em bits e bytes. Rapidamente eu vou passar aqui sobre isso. Bits e bytes, então um byte é um conjunto de 8 bits. Cada bit pode ter uma posição sim ou não. E conforme um conjunto de 4 bits, eu vou ter 2 posições, mais 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Eu vou ter 16 posições nesse conjunto e 16 posições no outro conjunto. Então, em um byte, eu consigo passar um conjunto de 2 conjuntos de 16 posições. E por isso que é chamado de sistema de hexadecimal, que as posições vão do 0 ao 15, conforme essas combinações de 0 e 1 que tem dentro de bits dentro desse espaço. Se fosse num sistema numérico decimal, eu teria o 8, 9, o 10 e o 11, e aqui para cima eu teria problemas. Simplesmente o que o pessoal fez foi trocar por letras para ocupar só uma casinha. Então, na verdade, o A corresponde ao 10, o B corresponde ao 11 e o sistema vai até 16. E aí eu vou ter 16 posições aqui e 16 posições aqui. Então é um número com 2 casinhas de 16 posições, chamado de hexadecimal, que vai desde o 000 até o FF, em que eu vou ter a posição número 255. E esse é o sistema que a gente usa para passar as cores. Então veja que a gente tem a cor vermelha sendo aumentada aqui gradualmente, 10, 11, 12, 13, 15, e aqui a primeira posição do sistema hexadecimal, ele vai subindo com as letras, olha só, até chegar ao 255, que seria o máximo de vermelho. Então eu tenho 256 posições, do 0 ao 255, para o vermelho. Para o verde é a mesma coisa, ele ocupa as 2 outras posições. Então o primeiro byte é vermelho, o segundo byte é verde, o terceiro byte vai ser o azul. E aí eu vou ter a cor hexadecimal, com 256 posições para o vermelho, 256 para o verde, 256 para o azul, num total de 16 milhões de cores, que esse é o dos monitores com super capacidade de cores. Né? Então essa é a cor hexadecimal. Em alguns sistemas eles vão ter mais um conjunto, então 4 bytes, portanto, e esse quarto conjunto é simplesmente a transparência desse elemento de computador. E aí eu vou ter aqui um conjunto de cores baseado nessas posições do código hexadecimal. Enfim. Então tem várias maneiras de eu registrar a cor, seja ela pelo comprimento de onda, seja ela pelas cores de Munsell, seja ela por bits and bytes. O fato é o seguinte, a cor... Então esse é o sistema de computador, né, que a gente tem nos programas de computador. A cor, na verdade, é um conjunto de informações que ela é interpretada pelo cérebro. E aqui a gente pode ver, por exemplo, que elas são diferentes. Esse marrom aqui de cima, que eu quero chamar a atenção, para esse laranja aqui de baixo. Que, na verdade, se a gente olhar do ponto de vista de projetor, de monitor, eu tenho aqui a mesma cor.
Olha só, 144, 99, 32, a cor hexadecimal, a RGB. E se a gente botar no pontinho aqui em cima, eu vou ter a mesma cor, 145, 99, 32, a mesma cor em cima e embaixo. Portanto, esse marrom escuro é a mesma cor desse laranja claro. E simplesmente o que eu percebo, a minha interpretação e a de quem está assistindo também, é que aqui é laranja e lá é marrom, porque eu comparo com a superfície iluminada que está em volta. Então a visão da gente é uma interpretação. Veja só, se eu tirar o brilho que está em volta, a gente vê que os dois realmente têm a mesma cor. E mesmo que eu volte a colocar as informações de volta, a gente não acredita que sejam de cores diferentes. Então, essa é uma percepção que nós temos de uma informação física que é única, mas a nossa interpretação e o nosso sentido é outro. Daí vem a última teoria que eu queria apresentar sobre cores, que a gente pode dar diversos nomes para as cores, e na verdade são nomes subjetivos. A cor ela é subjetiva. E tem gente que diz que essa capacidade toda de nomenclatura de cores está relacionada ao XX e a da direita que está relacionada ao XY, mas é só uma teoria, nunca houve provas disso. Enfim, de cores é isso. Uma outra função visual que a gente precisa aprender a medir é de contraste. E para isso a gente precisa entender primeiro sobre iluminação. E de iluminação eu preciso saber que existe a iluminação à luz direta e a iluminação refletida. Tá? Então a gente vai estar falando de emissão ou de reflexão da luz. E aí o exemplo clássico, todo mundo entende isso, desde a antiguidade. Nós temos o irmão Sol e a irmã Lua. O Sol emite luz e a Lua reflete luz. Parece a mesma coisa, mas fisicamente não é. E aí vem um conceito importante, porque a gente está falando de emissão de luz. E quando a gente fala de emissão de luz, a gente precisa entender um conceito que é relativamente novo, algo em torno de 1900 na virada do século de 1890 para 1900, 1920, nessa década, a gente descobriu, eu não era dessa época, mas a humanidade descobriu que a luz ela não tem um preenchimento contínuo do espaço como a gente imagina e normalmente desenha, mas ela está muito mais relacionada com uma chuva de prótons do que com a iluminação contínua propriamente dita. E esse de prótons, não, de fótons, do que uma chuva. Desculpa, vamos de novo. A iluminação está muito mais relacionada a uma chuva de prótons, uma quantidade de partículas ou de fótons, do que uma iluminação contínua propriamente dita. Tá? E como é que isso acontece? Na prática, eu vou ter um campo elétrico que gera um campo magnético, que gera um campo elétrico, que gera um campo magnético, que gera um campo elétrico, e isso impulsiona no espaço a radiação eletromagnética. E o que a gente vê aqui nesse diagrama é essa sequência de campos, na verdade, fazendo um deslocamento da energia no espaço. E quando, na verdade, esse deslocamento ele deveria ser ponto a ponto aqui, a gente deixa na tela esse rastro, que é o rastro da radiação eletromagnética. Mas, na verdade, a partícula, o fóton, a energia está se movendo no espaço e ela não é uma linha, ela é como se fosse um ponto, ou uma chuva, ou um momento. Na verdade, são tantos que é como se fosse contínuo, mas cada um é a origem da física quântica que a gente tem hoje em dia. Tá? Entendido como é que funciona a emissão e como é que é essa questão de fótons, os fótons que são os responsáveis pela luz, a gente vai entender como é que se faz a medida e o registro dessa medida de luz. Então, enquanto uma lâmpada, por exemplo, é medida em watts, de 100 watts ou de 60 watts, na verdade, watts não é uma medida de iluminação, é uma medida de consumo energético. No caso, o consumo elétrico para aquecer um filamento que, uma vez aquecido, vai brilhar e gerar uma certa quantidade de iluminação. Então, a luz, a lâmpada, deveria ser medida em lumens e não em watts. E lumens, na verdade, é a quantidade de fótons emitido por uma fonte em todas as direções. Vamos dizer assim, se fosse o centro de uma esfera, essa quantidade de lumens iluminaria toda a superfície da esfera. Essa é uma das possibilidades da medida da iluminação em lumens. Uma outra forma de medir a iluminação é através de candelas. E, na verdade, se eu pegasse essa fonte luminosa e medisse a quantidade de fótons dentro de um cone no espaço, um cone de tamanho de um esfero radiano, seja lá o que isso queira dizer, mas um tamanho padronizado, a gente vai ver esfero radiano em seguida. Mas
um cone de um esfero radiano, vai ter uma quantidade específica de lumens. E aí eu vou chamar isso de candela. E na verdade, candela vem de vela, que é a quantidade de lumens emitidas em um esfero radiano por uma vela. A iluminação de uma vela representa uma candela. E candela, sim, é a unidade de medida oficial do Sistema Internacional de Unidades. Tá? Metros, segundos, candelas. Candelas é a quantidade de lumens relacionados a fótons, então, dentro de um espaço tridimensional definido pelo tamanho de um esfero radiano, de um cone de um esfero radiano. Tá? Agora, se eu não medir no espaço, se eu medir em uma superfície, eu estou medindo em lux. E a diferença é que candela é medida a partir da fonte emissora nesse cone determinado. E lux é medido numa superfície a uma distância da fonte emissora que pode ser variável. E a gente sabe que quanto mais longe, maior a dispersão, porque isso aqui é uma área, né? E aí o lux tende a ficar cada vez mais fraco na raiz, na potência, né? Na raiz quadrada. Enfim, lumen é a medida de iluminação de uma superfície, candela é a quantidade de lumens dentro de uma área específica, e lumens, propriamente dito, é a quantidade de fótons emitidos. Tá? E, finalmente, tem uma outra medida, que é a medida da luminância, que é a quantidade de fótons refletidos medidos numa certa inclinação. E aí depende também do ângulo de observação. E se a gente olhar praticamente alinhado com a fonte emissora, a quantidade de iluminância e de luminância vão ser semelhantes. Agora, quanto mais inclinado eu estiver, maior a diferença vai ser entre a luminância, medida inclinada, e a iluminância, medida pela iluminação. Essa luminância é medida em candelas, aqui candelas por metro quadrado, que é chamado também de nit, N-I-T. Então eu vou ter medidas em lumen, em candela, em lux, em nit, em candela por metro quadrado, em watts. Existe uma grande confusão nas medidas de iluminação, e essa aqui hoje é só para a gente ter uma ideia disso. Tá? O fato é o seguinte, quando a gente vai falar, por exemplo, em padronização ou em medida de iluminação natural, nós vamos estar medindo em lux, que é a iluminação de uma superfície por metro quadrado, e isso varia, na verdade, a gente sabe que é proporcional ao quadrado da distância. Né? Portanto, quanto mais distante a superfície, menor a iluminação. E a luz do luar na Terra, por exemplo, tem 0,01 lux, enquanto a luz do Sol a pleno no meio-dia tem 100.000 lux. A partir aqui de 50, 100 lux, nós vamos ter uma visão que já nos estimula os fotorreceptores, os cones, e é uma iluminação que a gente começa a utilizar para ambientes de circulação de pessoas. Abaixo de 0,05 lux, aqui nós vamos ter visão noturna, predominantemente de bastonetes. E no meio do caminho, uma mistura de ambos. Tá? O fato é que a gente vai conseguir medir a quantidade de iluminação em lux e determinar, por exemplo, que para ambientes de circulação ou corredores de prédios, 100 lux é suficiente. Para uma iluminação de ambiente de trabalho, uma sala, por exemplo, de trabalho, um consultório, 500 lux. Conforme vai aumentando a delicadeza do trabalho, eu vou tendo que aumentar a quantidade de lux. Para trabalhos normalmente de inspeção e detalhes, vistoria, por exemplo, de detalhes, né, montagem, 1.000 lux. A partir daí nós vamos, por exemplo, chegar até 10.000 lux em cirurgias, por exemplo, que seria a iluminação necessária para um campo cirúrgico. Esses são valores extraídos da norma brasileira NBR 5413, para quem quer se aprofundar no assunto. Tá? Enfim, aqui nós podemos ter uma outra ideia da iluminação ambiente, aquilo que a gente já tinha falado. Iluminação muito baixa é uma visão escotópica, iluminação maior é uma visão fotópica. E na iluminação maior, nós vamos estar usando os cones, vamos ter o pico de sensibilidade em 550 nanômetros. Essa é a sensibilidade do olho humano dos cones. Quando a gente fala em iluminação escotópica, abaixo de 0,34 nit, ou candelas por metro quadrado, nós vamos estar usando os bastonetes e vamos estar usando em torno de 500 nanômetros como pico de sensibilidade do olho humano. Por fim, aí sim podemos falar em contraste, que na verdade nós estávamos falando até agora em iluminância e luminância absoluta.
Mas a gente, quando trabalha com o olho humano, a gente trabalha em luminância relativa. O olho humano é excelente em determinar valores relativos de luminância, não valores absolutos. E aí a gente precisa ver, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo de 3 áreas de iluminação. Eu vou ter aqui com 1500 lumens, 3 áreas escuras. À medida que eu aumento a iluminação, vê que começa a haver reflexo aqui. Então, o contraste aqui começa a ficar baixo dependendo da minha iluminação. Agora eu estou usando um laser de alta potência e que essa primeira área também se torna refletora, e aí eu vou ter uma diminuição do contraste nessas primeiras 2 áreas, mas não na terceira. Então, essa terceira que eu tenho absorção dessa luz, eu vou ter um contraste máximo. Nas outras, o contraste depende de quanto é a minha iluminação. E essa é a noção importante de hoje. A quantidade de contraste não é a quantidade de preto que a gente coloca, mas sim o quanto que esse preto absorve ou não absorve. Uma relação entre a luminância máxima e a luminância mínima. À medida que, por exemplo, na imagem do meio, no quadradinho do meio aqui, à medida que eu aumento a iluminação, eu diminuo o contraste, ao ponto que eu não consigo mais nem ter diferenças de contraste, portanto, não tem visão, vamos dizer assim, não tem definição de formas e cores. Então, na verdade, o contraste máximo é feito entre a luminância máxima e a luminância mínima. É uma relação entre as luminâncias oferecidas. Tá? Diferente daquele contraste que a gente encontra no computador, por exemplo, em que vou ter lá cinza de 50%, e isso, na verdade, significa uma impressão de 50% da área do papel, com tinta preta, que vai ter uma certa quantidade de contraste. Quando eu coloco cinza de 50%, não quer dizer que eu estou usando um contraste de 50%, porque depende, como a gente já viu, da quantidade de luz sobre a superfície e a capacidade de absorver ou não a luz naquele pigmento. Que é uma medida que muita gente entende como sendo 100% de contraste ou coisas nesse sentido. Tá? E sim é a quantidade de pigmento no papel. Isso tudo a gente está falando das cores no termo geral cinza, falando de contraste em termos gerais no cinza, mas o certo seria a gente fazer o contraste de cores. A questão é que, como não há diferenças na percepção de contraste de cores, se deixam os testes de cores para saber o funcionamento das cores e se faz o contraste em tons de cinza. E aí existem 2 testes. Desculpe, antes disso, deixa eu colocar que o contraste ele varia de acordo com o tamanho do objeto. E aí a gente vai ter uma curva de contraste para objetos grandes, em baixa frequência, que a gente chama, e objetos com alta resolução, objetos pequenos com alta frequência. À medida que a gente aumenta o nível de resolução necessário, a gente vai ter uma curva diferente de contraste. Tá? E essa curva ela vai se manter mais ou menos proporcional, baixa uniformemente do ambiente fotónico para o mesópico e para o escotópico. Mas o fato é que eu vou ter em algum momento aqui o pico de sensibilidade ao contraste numa região de aproximadamente 2060, 2080. Tá? E aí eu vou ter diferentes curvas de contraste, mas todas elas mantêm relativamente um padrão, e eu vou ter ela, vamos dizer assim, no geral diminuída ou não. Opa, que travou aqui. Espera aí que travou o computador aqui. Opa. Vamos esperar um pouquinho. Continuo esperando. Opa, vou ter que voltar aqui para o nosso spoiler. Então tá, vamos lá. A gente tem aqui, de maneira geral, a gente vai ter uma supressão da curva e a gente pode medir isso. Basicamente, ela se mantém no mesmo formato. E aí a gente pode medir qual é o pico ou toda a curva. E aí existem 2 sistemas de medida de contraste, o VCTS, Vision Contrast Test System, em que eu vou ter diversos padrões de contraste para a esquerda, para a direita, com contraste decrescente, em diversos ciclos ou comprimentos, né, ou capacidades discriminativas. Tá? E aí eu vou ter essa curva, eu vou vendo onde é que o paciente enxerga, ele enxerga cinza aqui, 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 aqui,
e eu vou colocando aqui isso na curva de contraste, eu consigo montar a curva. Esse é um teste mais completo. E aí tem esse outro teste, que é o teste de Perry-Robson. Eles simplesmente pegaram, bom, qual é o pico? É aqui. Então vamos fazer essa frequência espacial em formato de letras e vamos medir simplesmente no pico, porque a curva se mantém mais ou menos constante. E basta que o paciente me acerte pelo menos 2 das 3 para eu dizer que ele tem aquela capacidade de contraste. Tá? Então são 2 maneiras de medir o contraste na clínica. A gente estava falando em cinza, mas a gente sabe que, por exemplo, que quem trabalha com design sabe que, dependendo das cores, eu vou ter uma melhor ou uma pior legibilidade para cada tipo de cor, para cada contraste. Então, é um pouco mais complexo do que aquilo que a gente viu, mas a gente consegue medir a função visual de cores e de contrastes, sabendo que isso vai ser aplicado na vida real posteriormente. Tá? O fato todo é o seguinte, tudo isso são percepções que a gente teve ao longo da estimulação das retinas. Tá? A luz que cai sobre as nossas retinas, ela simplesmente é uma informação, uma quantidade de fótons. O sentido que a gente dá para esses fótons é a nossa interpretação. Né? Os fótons sozinhos, eles não fazem sentido, eles simplesmente são blocos de energia eletromagnética. Todo o significado que a gente dá para a visão é a nossa intenção de interpretar aquilo que a nossa retina recebeu. Então a gente dá significado para aquela informação sensorial que a gente tem. E o que importa, na verdade, no final das contas, é o nosso significado, é aquilo que nós damos sentido. Então, no final das contas, a gente aprende a ver, aprende a dar sentido para aquele estímulo que a gente recebe. Então, e no fim das contas, a gente acaba construindo o mundo como a gente acha que vê. Só que isso é uma construção sensorial. A gente inventa essa percepção, a gente inventa essa história para nós mesmos. Tá? A gente aprende a encontrar padrões que fazem significado naquela informação que a gente recebe. E vai fazendo associações com esses padrões, com comportamentos que a gente vai tendo, consequências dos nossos comportamentos para esses padrões, da nossa interação com o mundo recursivamente. É daí que essa informação passa a fazer sentido. É assim que a gente constrói o que a gente vê. É assim que a gente percebe o mundo como ele não é. O que a gente vê é uma percepção nossa da realidade, baseado na estimulação física por fótons das nossas células. Tá? O Galileu já disse, assim, muitos anos antes, que os sentidos eles estão na nossa consciência, e a visão é o principal dos nossos sentidos. Se todas as criaturas vivas, de uma hora para outra, fossem extintas, tudo seria aniquilado, nada faria sentido. Somente existiriam fótons ricocheteando e atravessando a matéria. Nós é que damos sentido para a visão. Esse é o ensinamento que eu queria deixar nessa aula. Nós temos que entender que os nossos pacientes precisam da visão para aquilo que eles fazem, para aquilo que lhes faz sentido, para aquilo que eles vão utilizar. Entendendo isso, a gente vai conseguir ajudar muito melhor os nossos pacientes. Tá bom? Por hoje é isso.